Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos estar comentando hoje sobre o fato relevante aqui saltado pelo Banco BMG, onde eles anunciaram o cronograma de pagamento de dividendos, ou melhor, JCP, para o ano de 2023. Mas antes de comentar sobre esse fato relevante, peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo e deixe aquele like. Aqui nesse canal a gente vai estar comentando aqui sobre os principais resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, e também vamos acompanhar aqui o crescimento da minha carteira ao longo aqui dos anos, para que eu alcance aqui minha liberdade financeira. Então essa carteira pública aqui do canal, ela basicamente mostra o que eu faço aqui com o meu dinheiro, com o meu ativo, e não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. A BMG soltou então esse fato relevante aqui, mostrando o cronograma de pagamentos de JCP para o ano de 2023, onde eu gostei bastante. Eles irão pagar então 4 vezes durante o ano, ou seja, a cada trimestre, onde eles anunciam e pagam no mês seguinte. Então, irão anunciar em abril, irão pagar em maio. Anunciam em junho, em julho, irão pagar em agosto, outubro, novembro, dezembro e em fevereiro de 2024. Então, de fato, isso é bastante atrativo, porque ajuda a fazer a bola de neve girar. Então, é bastante interessante, com dividendo yield atualmente de quase 25%. Então, mostra aqui uma atratividade bastante interessante. Mas vamos ver se está valendo a pena. Então, vamos observar aqui alguns balanços e alguns indicadores. Dividendo yield de quase 25%. Lembrando que o mercado, isso aqui pode indicar que a ação esteja muito barata, ou seja, os lucros subiram e as cotações não subiram significativamente aos patamares dos lucros, o que fez aqui uma distribuição de dividendos e fez com que haja então essa alta aqui do dividendo yield. Ou pode haver um lucro aqui não recorrente, e o mercado sabe que esse lucro não é recorrente, e aí ela não precifica, a cotação não precifica, fazendo com que haja essa distribuição de dividendo aqui não recorrente. E o outro ponto é justamente lucros crescendo e não são recorrentes, e o mercado sabe disso. Então, irão prever aqui um lucro aqui menor para o ano seguinte, e eles já precificam aqui que isso não irá acontecer. Então, basicamente é isso, e a gente vai entender o que é. Primeiro ponto, nunca invistam apenas por apresentar uma empresa, apresentar um dividendo yield muito alto. Então, olhando aqui o preço sobre o valor patrimonial, de fato, é um desconto bastante significativo de 0,32, onde o seu valor patrimonial está de 6,98 neste momento. Então, o mercado, ele realmente bate no papel em relação ao seu valor patrimonial, onde a média esteve disposta a negociar a 0,54 e atualmente está a 0,32. Porém, quando a gente vai observar aqui um indicador sobre o preço, sobre os lucros, a gente observa que está de 17,20, ou seja, um preço bastante alto em comparação aos seus lucros. Basicamente, os lucros aqui despencaram, o que fez aqui as cotações também despencarem, mas não ao ponto de acompanhar a queda dos lucros. Isso fez com que as cotações, desde o seu IPO, que foi recente, ali em 2019, caísse aqui até o momento 73,21%, onde já chegou a ser cotada a R$ 10,30 e atualmente está a R$ 2,25. Então, cotações, elas seguem resultados. Lucro despencou, cotações também despencaram. Então, vamos entender aqui neste momento se é um atrativo ou não. Então, basicamente é isso. A gente vai observar aqui o que vem acontecendo aqui com suas receitas, e o que a gente observa é que a receita ela vem crescendo ano após ano. Porém, quando a gente observa aqui os lucros, a gente já observa um efeito contrário. Lucro aqui cai, depois despenca, cotações despencar, depois ele recupera os lucros volta a crescer e começa a despencar novamente. Então, a gente observa que o lucro do banco, ele é cíclico, e geralmente, lucro de bancos, a gente tem uma ótima previsibilidade, o que não é o caso aqui do Banco BMG. E aí a gente vai entender isso, é justamente essa ineficiência aqui nas despesas. Então eles crescem as despesas, depois conseguem diminuir, volta a crescer de novo as despesas, consegue diminuir, e aí volta de novo as despesas a crescer, fazendo com que os lucros eles também oscilem. Então, quanto menor essa eficiência, também menor será os lucros. Então, o que a gente tem que prever aqui é uma eficiência ótima do banco, para que essas receitas que eles estão conseguindo gerar se tornem, então, bons lucros e voltem a crescer ano a ano. Então, de fato, aqui a gente vê uma péssima eficiência aqui do banco, o que a gente vai entender também nos resultados. Outro ponto que eu gosto de observar aqui são o balanço, o crescimento aqui patrimonial. Então, quando a gente observa aqui o crescimento patrimonial do banco, a gente vê que ele está estagnado nos últimos anos, nos últimos 3 anos, com uma leve queda. Se a gente for observar aqui, vem decaindo aqui de 2015 a 2018 e depois cresceu em 2019 e aí
manteve em 2020 com a leve que é 2021. Não gosto de empresas assim. Porém, gosto de investir em empresas que apresentam 10 anos aqui de histórico. A gente não tem esses 10 anos aqui de histórico da empresa. Então, o que a gente observa aqui nesses anos disponíveis aqui é que o valor patrimonial da empresa ele cresceu de 2015 a 2021 levemente, saltando aqui de próximo de 3 bi para quase 4 bi, porém oscilando para baixo e depois consegue aqui manter um patrimônio de 4 bi e aí volta de novo abaixo dos 4 bi. Não gosto de empresas com valor patrimonial, assim, balanço patrimonial decrescente. E aí, quando a gente vem aqui observar os resultados trimestrais de 2022, eles destacam crescimento na sua base de clientes, atualmente de 11,6 milhões de clientes, um crescimento anual de 42% e comparação ao tripassado 5%. Na sua carteira de crédito já compõe 23 bilhões, um crescimento anual de 52%, em comparação ao tripassado de 10%. Quando a gente observa aqui o lucro apresentado no terceiro TRI de 2022, a gente observa um crescimento de 7% em comparação ao ano passado e um crescimento de 4% em comparação ao TRI passado. Então, o que a gente observa é que a carteira de crédito ela não deu tanto lucro assim. Ela cresceu ao ano 52% e gerou um lucro líquido ao ano apenas de 7%. Então, esse é um ponto que a gente deve ficar em alerta. A gente observa também que a receita de crédito ela atingiu 1,5 bi, um crescimento anual de 40%, em comparação ao trimestre passado de 7%. E eles mencionam aqui uma emissão de 1 bilhão que foi realizada aqui de debêntures em agosto, e eles divulgam aqui a emissão de 250 milhões de reais em letra financeira, que irá ocorrer no corrente mês, em novembro. Isso já aconteceu, eles lançaram dia 24 esse comunicado ao mercado, onde eles divulgaram aqui que houve então essa emissão de letras financeiras no valor de 220 milhões. Então eles não conseguiram aqui emitir aqui 250 milhões, porém próximo disso 220. Então eles já fizeram esse lançamento, o que vai ali elevar um pouco ali o índice Basileia deles e também o fluxo de caixa. Quando a gente observa aqui o ecossistema aqui do banco, a gente observa que ele está bastante exposto aqui no varejo, 90%. E aqui um restante atacado. A gente vai delinear mais isso lá na frente com a carteira de crédito do banco. E aí a gente vai partir então para essa base de clientes. Então eles conseguiram crescer a sua base de clientes em 42% em comparação ao trimestre de 2021, o que é muito bom. E o ponto mais interessante que eu gostei aqui é que desses 11,6 milhões de clientes, 56% dos clientes possuem produtos de crédito. Então, quanto mais esse número cresce, melhor, porque a gente vai ter uma base de clientes aqui ativa. E aí, eles mostram aqui que possui 22 agências bancárias, também mostram que já possui 7,7 milhões de contas dentro do Banco BMG, do seu banco digital aplicativo. No entanto, o que interessa aqui mesmo são contas ativas, porque o banco lança aqui uma proposta de 250% do CDI para novos clientes que abrirem conta no aplicativo digital. Aí a pessoa abre com a expectativa apenas de conseguir esse CDI e nunca mais usa o aplicativo, a conta digital. Então, o que de fato interessa aqui são os clientes ativos. Mais interessante esse crescimento. E aí o que a gente vai observar é que esse crescimento de 47% aqui em comparação ao trimestre de 2021, atingindo 7,7 milhões de clientes digitais, é que também houve um volume de transições nos cartões. Significa dizer que o crescimento de clientes aqui no seu banco digital também fez crescer a rentabilidade aqui da sua conta digital. Então era isso que é interessante. Aumenta a base de clientes, mas aumenta a base de clientes ativos, também aumentou. Então isso é bastante interessante. O que fez aumentar aqui de 437 milhões para 1 bilhão e 93 milhões, um aumento de 150% em comparação ao trimestre de 2022. Então, bastante um ponto positivo aqui para o BMG. Quando a gente vai observar outros pontos do banco, crescimento aqui de fatores de negócio, a gente observa que sua carteira de crédito de 23 bi, um crescimento anual de 52% em comparação ao terceiro trimestre de 2021, em comparação ao trimestre passado, um crescimento de 10%. E aí a gente vê as suas exposições na carteira. Então, cartão consignado significa que são servidores públicos, índice de inadimplência é baixo. Empréstimo consignado, índice de inadimplência também é baixo, são para servidores. Cartão benefício, o índice de inadimplência já é um pouco maior. E crédito pessoal, o índice de inadimplência é muito elevado. Isso fez com que bancões como Itaú, Banco do Bradesco em especial e Banco Santander também, fizeram suas provisões de devedores duvidosos aumentarem bastante, o que despencou ali os seus lucros. Então, esse crédito pessoal é bastante arriscado e compõe aqui a 3,2% da carteira
do BMG. E aí temos setor de varejo, índice de inadimplência baixo, consignado nos Estados Unidos, índice de inadimplência baixo, e atacado também, índice de inadimplência baixo. Então a carteira aqui basicamente possui uma qualidade média, gosto muito da carteira aqui do BMG, possui um índice de inadimplência de 4,5%, em comparação ao índice de inadimplência do mercado está um pouco acima, mas em comparação, por exemplo, ao Banco do Bradesco, que é um banco muito maior, está com um índice de inadimplência muito menor que o do Bradesco, porém muito acima do Banco do Brasil, que é um índice de inadimplência hoje menor do que todos os outros bancos. Quando a gente abre, então, essa carteira, a gente vê que o cartão de crédito consignado, ele possui uma taxa aí de juros de 3,3% ao mês, com índice de inadimplência que ele vai ser baixo, um crescimento aqui de 1,8% em comparação ao tripassado. A gente vai para empréstimo consignado, outro índice de inadimplência baixo, taxa de juros de 1,9%, um crescimento aí de 2,1% em comparação ao trimestre passado. E aí a gente vai também para cartão de crédito, e essa em especial o cartão de crédito consignados, uma taxa de juros de 3,1% ao mês, um crescimento aqui em comparação ao trimestre passado, muito elevado, atingindo aqui a quase 1 bilhão, então 914 milhões aqui nesse segmento, um crescimento bastante significativo. E quando a gente parte aqui para o crédito pessoal, a gente observa aqui uma taxa de juros bastante elevada, justamente por causa do risco. Então, o índice de inadimplência é muito alto para pessoas físicas. Então, taxa de juros abusiva aqui do banco para essas pessoas de 10,3% ao mês. Realmente é bastante complicado uma pessoa física pegar dinheiro emprestado com bancos hoje. Então, aumentou aqui sua exposição, 18,2% em comparação ao último trimestre do segundo trimestre de 2022. Então, o que a gente pode observar é que há um crescimento na sua carteira de crédito e manteve ali de forma regular a sua índice de inadimplência. Aqui no setor de seguros, eles destacam, né, a sua carteira de segurados de 4,1 bilhão, um crescimento de 21% em comparação ao ano anterior, um prêmios emitido aí, um aumento de 71%. Lembrando que 60% aqui da sua carteira de seguros, do BMG Seguros, faz parte do BMG, e os outros 40% é da UI Soluções. E também a mesma porcentagem para a corretora de seguros entre BMG e UI Soluções. Partindo para os resultados financeiros, o que a gente vai observar é que o índice, o provisão de devedores duvidosos do BMG, ele vem caindo, diferentemente do que foi apresentado nos bancões, como Banco do Brasil, principalmente Banco Santander e Banco do Bradesco, e também Banco do Itaú. O que apresentou aqui é o índice de inadimplência caindo em comparação ao trimestre do segundo trimestre de 2022 em 1,1 pontos percentuais, onde a gente já observou esse índice essas provisões de devedores duvidosos no trimestre de 2021 a 10,8%, então caiu bastante aqui, atualmente para 7,9%, 510 milhões de reais em provisões aqui, e mostrando aqui que a qualidade da carteira ela vem melhorando. A margem financeira ela caiu em 1,6 pontos percentuais, como a gente pode observar aqui, e também a gente vê aqui os seus índices financeiros despencando um pouquinho. E aí a gente observa a eficiência, é onde as receitas elas estão crescendo, porém os lucros estão caindo, porque o índice de eficiência da empresa é muito, muito ruim. Se a gente comparar com o índice de eficiência do Banco do Bradesco, do Banco do Brasil, estão ali em torno de 30, 20, e quanto menor, melhor. Ou seja, gastam muito para dar lucro. E enquanto outros bancos bastante eficientes, como o Banco do Brasil, está gastando pouco para dar ótimos lucros. Então, ver com esses índices de eficiência aqui cair, se você acredita que a empresa irá melhorar esse índice de eficiência, ou seja, diminuir as despesas, os lucros irão subir, então nesse momento pode estar atrativo adquirir o papel. Quando a gente parte então para a evolução do caixa, a gente observa aqui a sua emissão de 1 bilhão em debêntures, com a taxa de CDI mais 1%, 1,75% ao ano, e aí isso fez com que elevasse aqui seu caixa de 4,3 bilhões de reais atualmente. Em andamento aqui a letra de crédito, letra financeira, que eu já mostrei anteriormente, que já foi realizada aqui no corrente mês, no mês de novembro. Então, caixa da empresa é elevado aqui em comparação ao segundo trimestre de 2022 de 3,8 bi, agora 4,3 bilhões de reais. E aí o índice de Basileia, atual divulgado aqui no resultado trimestral, de 16,5%. Com essa emissão de 250 milhões de reais de letra financeira, que foi de torno de 220 milhões de reais, o índice de Basileia ele cresce aqui 1,4 pontos percentuais. Então, o índice de Basileia atualmente do BMG está em torno de 17,5%, se a gente observar que aumentaria aqui 1,4 pontos percentuais se fosse 250 milhões, porém foi realizado apenas 220 milhões. Então,
acho que sobe aqui apenas um ponto percentual, o que é um índice de Basileia bastante interessante. Se lembrarmos aqui o índice de Basileia do Banco do Bradesco, por exemplo, que é um excelente banco, está em torno ali de 12 a 13%. Então, realmente, um índice de Basileia bastante interessante para o banco. Então, o banco ele mostra essa expectativa de crescimento dentro do seu portfólio, e com isso eles anunciaram então esse pagamento trimestral. No corrente ano, eles já anunciaram aqui, eles já pagaram aqui 140 bilhões, o equivalente aí a 0,24 centavos brutos, e líquido corresponde aí a 0,20 centavos. E eles pretendem, talvez, anunciar aqui um JCP referente ao quarto trimestre de 2022. Talvez irão anunciar no final de dezembro, ou não. Então isso aqui ainda é incerto, porém há essa expectativa de anúncio do Banco BMG. Então, pessoal, para terminar o vídeo, vamos calcular então a margem de segurança pela forma de Benjamin Graham adaptada, onde a gente abre aqui a fórmula e a gente vai pegar o histórico do que o mercado esteve disposto a negociar. O que a gente vai lembrar aqui é que eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10 anos de histórico desde o seu IPO, então 10 anos de IPO. O Banco BMG ainda não tem. Porém, a gente pega a média do que o mercado esteve disposto a pagar sobre o preço sobre os seus lucros. E também a média que ele esteve disposto a pagar sobre os preços sobre o seu valor patrimonial, que é de 0,54. Lembrando que o mercado geralmente paga uma vez o preço sobre o seu valor patrimonial. No entanto, gosto de trabalhar com a realidade do que o mercado já pagou historicamente. E neste quesito, o Banco BMG, o mercado esteve disposto a pagar apenas 0,54 vezes o seu valor patrimonial na média. Atualmente possui um lucro por ação de 3 centavos e um valor patrimonial de R$ 6,98. O que a gente vai perceber então, um valor intrínseco de R$ 2,34, uma taxa de desconto de 10%, e a gente vai observar então um valor intrínseco de R$ 2,11. Comparação com a cotação atual de 2,25, temos uma margem de segurança aí negativa de 6%, mostrando que a empresa está cara. Por que está cara? Porque o mercado aqui, ele precifica, ele negocia muito baixo o seu valor patrimonial, e se a gente for, por exemplo, precificar aqui e estipular que o mercado esteja disposto a negociar uma vez o seu valor patrimonial, o que a gente vai perceber é que a margem de segurança passa a ser positiva. Ou seja, se o mercado negociar o seu valor patrimonial justo, com essa perspectiva, você está comprando papel barato aí com 27% de desconto. Outro ponto interessante é que se esse lucro ele aumentar apenas aqui 7 centavos, ou seja, ir para 20 centavos do lucro por ação, e a uma vez seu valor patrimonial, a gente vai observar então uma expectativa de crescimento aqui e uma margem de segurança de 58%, então desconto de 58% do seu papel. Porém, eu não gosto de trabalhar dentro dessas expectativas, gosto de trabalhar dentro aqui do que o mercado está disposto a negociar. Então, o mercado esteve disposto a negociar apenas 0,54 vezes o seu valor patrimonial e atualmente a empresa ela lucra 0,13 centavos por ação. Então, trabalhando com a realidade, hoje não iria colocar na minha carteira o Banco BMG. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra ou de venda de empresa, apenas aqui ilustrando como eu avalio uma empresa. Então, nesse momento, eu colocaria a empresa em um radar. Lembrando que a empresa ela possui resultados cíclicos, então seus lucros são cíclicos. Então, você tem que ter essa dimensão desses resultados. O banco ele não tem uma eficiência nas suas despesas operacionais, fazendo então com que algumas vezes, uns anos, as despesas sejam controladas, depois as despesas sejam muito altas, isso faz com que derrube seus lucros. Então, observamos aqui que o lucro do banco ele não é tão previsível, que banco geralmente tem uma certa previsibilidade aqui de seus lucros. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no meu canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e até a próxima.